Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou neste vídeo então resolver a dúvida que me enviaste. Uma dúvida que é sido então na função afim, isto relativamente ao oitavo ano. A questão consiste no seguinte: escreve a expressão algébrica da função afim, sabendo que, e temos então aqui três alíneas, onde em cada uma das alíneas nos dão então dois pontos que pertencem à função afim. Vou resolver então cada uma das alíneas num slide individual. Ok. Aqui na primeira linha temos então aqui os dois pontos que pertencem à função e para que entendas melhor isto, eu vou fazer aqui um esboço da função, contemplando então estes dois pontos que a ela pertencem. Então vou então desenhar aqui o referencial. Então aqui o eixo horizontal é o teu eixo do x, o eixo vertical será o eixo dos y e vou então marcar aqui os pontos. Para, quando dizem isto, f de 0 igual a 0, eles estão a dizer que existe então um ponto que tem estas coordenadas. E se estás relembrada, este 0 que estás a ver aqui, tu havias de ter, por exemplo, f de x igual a 0. Este x que estás a ver aqui, ou seja, este 0, há de ser exatamente o valor de x. E este f de x simboliza exatamente o teu y, é exatamente a imagem de um determinado objeto. Ok? Sendo assim, então, as coordenadas deste ponto A, aqui é fácil, né? O x é 0, percebes? O x aqui é 0 e o y, que é o resultado aqui, vá lá, da imagem do objeto 0, também é 0. Então temos aqui os pontos de coordenadas, ponto A, 0, 0. E através do segundo ponto vou tirar então outras coordenadas de um ponto que eu vou chamar, vá lá, vou chamar então o ponto B. O que é que eu sei aqui? Este f de 2, estás a ver este 2 está aqui dentro e estou-me a dizer que o x é 2. E o resultado deste f de 2 é igual a menos 4. Então este valor este valor que estás a ver aqui é exatamente o y. Ou seja, podes ler isto desta forma. A imagem do objeto 2, por intermédio da função f, a imagem do objeto 2, que é este valor que está aqui, este x do objeto 2, a imagem é exatamente menos 4. Sendo assim, então podes tirar as coordenadas de um ponto, através disto, dizendo então que esse ponto B terá de coordenadas o x é 2 e o y será então menos 4. E vou marcar exatamente os pontos no referencial. O ponto A é 0, 0, então encontra-se aqui na origem, terei então aqui o ponto A. E o ponto B terá de coordenadas então 2 e menos 4. Então, o x é 2, terá aqui 2, e o y é menos 4. 1, 2, 3, menos 4. Ok. Então o ponto B andará exatamente aqui. Mais ou menos aqui. Estou a fazer isto sem grande rigor, é só mesmo para esboçar a função, porque será mais intuitiva a ideia que eu vou gerar através deste esboço. Ou seja, terei então aqui o ponto B. E a função, sendo uma função afim, né, é uma reta, e por estes dois pontos só há de passar uma reta. Ou seja, ela há de fazer exatamente isto aqui. Esta será a minha função f. E o que é pretendido aqui é que tu descubras a expressão da função f, ou seja, f de x igual a alguma coisa. Olhando aqui para a função, eu penso que não terás dificuldades em perceber que isto é uma função linear. Ok? É uma função afim, mas do tipo linear, que é de proporcionalidade direta, passa ali na origem. E tu tens que saber a estrutura destas funções lineares, que é exatamente y igual a um kx, sendo exatamente este k a constante. Agora, como esta função se chama f, eu em vez de y vou escrever f de x. Ok? O f de x representa exatamente o y. Só que este y é para uma função geral, para todas. Vá lá. E esta função tem um nome que se chama f. Então eu dirijo-me a esta função como sendo f de x. Ou seja, a função f que é dada em função desta variável x. Então terei f de x igual a kx. Para tu escreveres a expressão algébrica, o que vais ter que determinar aqui é exatamente o valor da constante. Sabendo o valor da constante, é só escrever a expressão algébrica. E tu sabes que a constante numa função linear, que é da proporcionalidade direta, é sempre dada pelo y a dividir pelo x. E esta constante é sempre igual em qualquer ponto que pertence à função. Então, basta pegar aqui nas coordenadas do ponto B, que são estas aqui, e para determinares a constante, né, o x do b é 2 e o y do b é menos 4. Para tu determinares a constante é só dividir o y pelo x, nada mais. Então teremos que a nossa constante será igual, como o ponto B pertence à função f,
Então eu posso fazer isso. Posso então substituir o y e o x pelo y e o x do ponto B, visto que o ponto pertence à função. Só assim é que eu posso fazer isso. Se o ponto não pertencesse à função, obviamente eu não podia vir aqui substituir. Ok, sendo assim, então a constante será igual a y, ou seja, menos 4, a dividir por x, que será 2. Sendo assim, menos 4 a dividir por 2 dá exatamente menos 2. Ou seja, a nossa constante, neste caso, é exatamente igual a menos 2. Sendo assim, estou em condições já de escrever a expressão algébrica da função f. Terei então f de x igual, e é só substituir o valor da constante que encontramos. Fica então menos 2x. Ok? Tenho então a expressão da função f, sabendo, vá lá, estes dois pontos que se encontram aqui descritos na linha 1. Agora, no segundo caso, teremos então, temos aqui mais dois pontos. Né? Vou utilizar então a mesma estratégia. Vou escrever aqui o referencial, ou desenhar, é melhor dizendo. Terei então aqui o x e terei aqui o y. E vou então marcar os pontos. Daqui posso tirar as coordenadas de um ponto A que pertence à função, né? Onde o x é 1 e o y é 3. E daqui retiro um ponto B que tem de coordenadas o x é 2 e o y continua a ser 3. Okay? Então vou marcar aqui os dois pontos e vou fazer passar a reta. Ponto A tem de coordenadas 1, 3, então estaria aqui 1, pois 1, 2, 3, mais ou menos, né? Então teria aqui o ponto A. O ponto B terá de coordenadas 2, 3. Então o x é 2 e o y também é 3. Então terei aqui o ponto B, exatamente à mesma altura que o ponto A. Se tu traçares aqui a reta, que é a única reta que passa nestes dois pontos, tu terias algo deste género. E penso que visualizando isto não traz dificuldades em perceber que estamos perante uma função afim, mas uma função mais específica dentro da família da função afim, que é exatamente a função constante. Okay? Esta função é constante, repara, é uma linha horizontal, não tem variações, não sobe nem desce, é sempre igual. Então é constante, a gente diz que é constante. A expressão de uma função constante é sempre y igual a b, sendo que este b é um número real, é um número qualquer, né? Pode ser então um número qualquer. E este valor é exatamente dado por este valor aqui de y, onde a função interseta aqui o eixo dos y. Repara, qualquer que seja o valor de x, por exemplo, se eu tivesse aqui o x menos 1, o y vai dar 3. Se eu tivesse aqui o x igual a menos 5, não é? Ou seja, o objeto menos 5, a imagem, seria exatamente 3. Isto diz-nos que qualquer que seja o valor de x, as suas imagens são sempre iguais a 3. Então é fácil escrever esta função. Esta função será então f de x igual a 3. Okay? É então a expressão de uma função constante. Ou seja, qualquer que seja o valor de x que eu introduzo aqui, qualquer que seja o objeto que eu coloque aqui, a imagem vai ser sempre 3. Então tens uma função constante. Okay? Por exemplo, se tivéssemos uma função constante, isto é fácil de ver, porque se tivéssemos uma função constante a passar aqui, obviamente tem que ser horizontal, para passar ali no menos 7, a expressão desta função seria sempre y igual a menos 7. Se passasse aqui no menos 10, a expressão seria y igual a menos 10. Se passasse aqui no 50, a expressão era y igual a 50. A função constante é bastante acessível. Agora, na 6.3, vamos então desenhar aqui. Mais uma vez temos então aqui as coordenadas de dois pontos. Né? Aqui tenho um ponto A, terá então de coordenadas. O x é 1 e o y é 3. E terei aqui um segundo ponto, que eu vou chamar B, onde o x é 2 e o y é 5. Vou então desenhar o referencial e posicionar exatamente os pontos que tenho. Teremos então aqui o nosso referencial, x ou y, e vou marcar então o ponto A e o ponto B. O A, o x é 1, então estarei aqui, e depois é 3. 1, 2, 3. Ok, vai dar mais ou menos aqui. Aqui terei o meu ponto A, x1 e y3. O ponto B será o x2 e o y5, então 3, 4, 5. Então o ponto B andará mais ou menos por aqui. Terei então aqui o ponto B. Desenhando então a reta, que é a única que passa por estes dois pontos,
terias algo assim deste género, sendo esta a função, a nossa função f, que teremos então que descobrir a expressão algébrica. Olhando então para o design gráfico, isto é exatamente uma função afim propriamente dita, porque todas estas são funções afins. Só que esta função aqui, dentro da afim, é um tipo especial, é a função constante, não tem inclinação, é uma reta horizontal. Na expressão o x não aparece, porque o declive é zero, a inclinação é zero. E tens aqui a função linear, onde não tens o b. Aparece sempre neste formato, f de x igual a kx, que é a tal reta que passa na origem. Mas todas estas funções são afim. Só que esta é um tipo especial da função afim. A linear e a constante. Neste caso, o que temos é a função afim propriamente dita. Okay? Cuja expressão algébrica geral se escreve como y igual a mx mais b. Onde este b que vês aqui é aquilo que se chama de ordenada na origem, que na prática será exatamente o valor da interseção da função, onde a função interseta aqui o eixo dos y. Exatamente este valor aqui será o teu b. O teu b será exatamente este valor aqui. E este m tem exatamente a ver, que é chamado o declive, que tem concretamente a ver com a inclinação da reta. Ok, tudo bem. Agora repara, como é que vamos escrever a expressão algébrica? Porque vamos precisar terminar aqui o declive e vamos precisar terminar aqui o b. Olhando para isto, não há nenhum valor que nos dê já a partida para a gente substituir. Então, o que vamos fazer? Vou então determinar o declive. E o declive, este m que tu vês aqui, este declive, existe uma fórmula para o determinar, que é exatamente dado por um y2 menos um y1 a dividir por um x2 menos um x1. E o que é isto de y2, y1 e x2 menos x1? Ou seja, para tu aplicares esta fórmula para obteres o declive, tu tens forçosamente que conhecer dois pontos, que é isto que está aqui. Estás a ver? Tens o ponto A e tens então o ponto B. Ao ponto A, eu vou chamar este x do ponto A x1. E a este y vou chamar y1. Do segundo ponto B, vou então chamar ao x o x2 e vou chamar ao y o y2. Repara, não tem que ser por esta ordem. Eu podia ir aqui ao ponto B, chamar x1 y1 e ou a x2 y2. Não há problema nenhum em trocarem aqui o x1 com o x2. Okay? O A não tem que ser forçosamente o x1. Podia ser o x2. Agora, se dizem que o A é x2, então tem que colocar y2. Se dizem que o B era x1, então o y terá que ser o y1. Então agora é só mesmo aplicar a fórmula, nada mais. É só fazeres aqui a leitura do x1 e x2 e do y1 e do y2. Sendo assim, então este declive, o declive exatamente da nossa função afim, tendo em mente então que estes dois pontos pertencem à função, que estão aqui, obviamente para fazermos isso os pontos têm que pertencer à função, caso contrário não podes aplicar a fórmula com esses pontos se eles ou se um deles não pertencer à função. Por exemplo, se o ponto A estivesse aqui, eu não posso fazer isto com o ponto A, teria que encontrar sempre dois pontos que pertençam à função para poder aplicar a fórmula. Sendo assim, então o declive vai ser igual a y2, que é exatamente 5, menos y1, que é exatamente 3, isto a dividir então pelo x2, que é 2, exato, x2 é 2, menos o x1, que é exatamente 1. Agora aqui é só fazer as contas, isto é equivalente a eu ter que o declive é igual a 5 menos 3, ou seja, 2, a dividir por 2 menos 1, que dá 1. O que é ainda equivalente a eu dizer que o declive é exatamente igual a 2. Então o declive está encontrado. Okay? Para determinares o declive, existe mesmo esta fórmula. Okay? Mas para aplicares a fórmula precisas conhecer dois pontos. É mesmo só isso. A um ponto está x1, y1, ao outro está x2, y2 e basicamente aplicas a fórmula, nada mais. Temos então aqui o declive. Então a nossa função já podemos escrever aqui alguma coisa. Né? Em vez de y, esta é a nossa função f, então em vez de y, na expressão algébrica, em vez de y, vou tratar f de x. Então f de x será igual, o declive é igual a 2, então tenho 2x mais b. Ok. Bem, isto ainda não está resolvido, porquê? Porque ainda vou ter que determinar aqui o valor de b, para escrever exatamente a expressão algébrica como deve ser. Agora, como é que eu vou determinar aqui este valor de b? Basicamente, vais pegar num ponto que pertence à função. Sabes isto, sabes que f de 1 é igual a 3.
Então tu podes usar esta indicação. Podes usar aqui. Né? Se tu substituís o f de x por f de 1, onde o x é 1 e depois o f de 1 será igual a 3, a única situação que tu aqui vais conhecer é exatamente o valor de b, que numa equação resolvemos e sacamos o valor de b. Para nisso. Eu vou então dizer que este ponto A pertence à função. Aliás, se está aqui f de 1 é igual a 3, obviamente que ele pertence. Então eu posso dizer que terei então f de 1 igual a 2. E o x é quando? Se eu tenho f de 1, estão-me a dizer que o x é 1. Né? Então terei aqui, em vez de x, vou substituir por 1, porque é f de 1. O x é 1, ok? Então aqui tenho 2 vezes x, vou ter 2 vezes 1 mais b. E eu sei também, né, porque é dito aqui que este f de 1, estás a ver aqui, este f de 1, isto vale quanto? Vale 3, está aqui escrito, né? O objeto é 1 e a imagem é 3. O x é 1 e o y é exatamente 3. Então este f de 1 eu posso dizer que isto é igual a 3. Sendo assim, então isto é equivalente. Vou agora substituir pelos valores. F de 1 é igual a 3, então tenho 3 igual a 2 vezes 1, e 2 vezes 1 é 2, mais b. Resolvendo esta equação em ordem a b, o 2 está aqui a mais, né? Ao passar para o outro lado, se aqui é positivo, fica negativo, né? Então isto é equivalente a eu dizer que b é exatamente igual a 3 menos 2. Ou seja, o b é exatamente igual a 1. E agora é que tens tudo para escrever a expressão então algébrica que eles te pediam da função. Tens aqui o b, tens aqui o m, temos tudo agora para escrever a expressão. E então vamos escrever f de x. F porquê? Porque é a função f. Ok? Não vou escrever y porque agora estou a falar de uma função que se chama f. Igual a mx, o declive é 2, então 2x. E o b é quanto? O b é 1, então 2x mais 1. Ok? Tens então aqui a expressão algébrica da função f. Se este b é 1, não é? Então eu já sei que isto aqui é 1. Ok? Este toque aqui é 1. Bem, isto é talvez o caso assim mais complexo que pode aparecer, que é determinares a função afim propriamente dita, desconhecendo o b e desconhecendo o declive. E a estratégia é mesmo essa. Para determinares o declive, aplicas esta fórmula e traz então de conhecer dois pontos. Obviamente tem que os dar. Não é? E depois, para determinares o b, já sabendo aqui o valor do declive, o que vais fazer é substituir o x exatamente pelo x de um ponto que pertence à função e substituir o y, lá, e o y é exatamente a imagem, ok? Então substitui o x por 1, está aqui o x substituído por 1, e substitui o y por 3, e o y é exatamente este f de 1 por 3, e resolvo e encontro o valor de b, e tendo o b e m, ok, estão em condições de escrever a expressão algébrica da função afim. Fica então aqui a sugestão de resolução para estes 3 exercícios. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Grande abraço.